financeiramente resolvido para justificar os erros da gestão do Cruzeiro. Mas o que você traz para a gente? Como é que está o panorama nessa segunda-feira para o Cruzeiro? Tudo bem, Gabriela? Um abraço para você, para o Pedro, para o Mansur, todo mundo que está acompanhando Redação. O Cruzeiro começa a tentar definir o elenco para a próxima temporada, né? Temporada que começa agora, começa na semana que vem para o Cruzeiro, com o time jogando contra o Boa Esporte, jogando em casa. E até agora não há uma definição de qual time que o técnico Adilson Batista poderá botar em campo. Ele diz que está tendo paciência e está pedindo paciência de todo mundo. É um momento muito diferente, muito atípico que o Cruzeiro vive. O que a gente tem agora é uma definição de quem o Cruzeiro não contará, né? Os jogadores que já saíram. O caso do Henrique, do Egídio, que foram para o Fluminense, o Marquinhos Gabriel, que foi para o Atlético Paranaense, e jogadores que estão para sair, jogadores como o Dedé, que está negociando, não deve ficar, porque ele não quer uma redução salarial no momento. Existe uma indefinição sobre o Cruzeiro ficará com os dois goleiros que tem, os dois ótimos goleiros que tem, o Fábio e o Rafael, um deles deve sair, e o Cruzeiro está trabalhando. A manutenção até agora é do Léo, zagueiro do Cruzeiro, que diz que ficará, tenta ajudar o Cruzeiro nessa reconstrução, nessa temporada em que o Cruzeiro tentará voltar para a Série A do futebol brasileiro e, mais do que isso, tentar se recuperar economicamente, né? A situação do Fred também indefinida, já lançaram inclusive no Rio de Janeiro uma hashtag, torcedores do Fluminense querendo a volta do Fred, nome histórico do Fluminense, já que ele ganhou 2 campeonatos brasileiros lá, e o Cruzeiro está trabalhando nos bastidores para tentar segurar pelo menos alguns jogadores experientes, já que o time será muito jovem para essa temporada. Aliás, Gabi, será um ano dos novinhos, tanto no Atlético quanto no Cruzeiro. O elenco do Atlético ficou 3 anos mais jovem, na média, e o Cruzeiro, então, com vários jogadores oriundos das divisões de base, vai disputar a temporada de 2020. Pois é, um dos que o Cruzeiro deve não contar nessa temporada é o Dedé, né, Rogério? O Dedé realmente é mais uma das perdas importantes, um jogador ali que segurava a zaga do time. Você estava falando do Léo, o Léo realmente me chamou muita atenção a forma como ele disse que ficaria no time, né? Acho que vai ser importante, mas números do Dedé, 45 jogos, 3 gols, um título do Campeonato Mineiro, mas nem se for o caso, né? Esse é o número desse ano, né? Porque ao longo da passagem dele, que foi uma passagem intermitente, né? Porque o Dedé teve vários problemas sérios de lesão, se esforçou muito para voltar. Ao longo da passagem inteira dele, foram 2 campeonatos brasileiros, 2013 e 2014, e 2 Copas do Brasil, né? Em 2017 e em 2018. Ele teve uma passagem em que, apesar dos problemas físicos, teve um tempo de vitórias no período em que passou pelo Cruzeiro em relação a títulos. Uhum. É curioso você pensar que no início do ano passado, o Flamengo se preparava para gastar, para tirar o Dedé do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro ainda optava por viver o mundo da fantasia, né? Uhum. Agora a realidade é indisfarçável. E aí a saída se dá em outras condições absolutamente diferentes do que seria na época. Acho que a permanência do Dedé no Cruzeiro esbarra na possível contratação dele no Vasco. É a questão do salário. Não me parece que ele vá considerar descer tanto o salário, reduzir tanto o salário para continuar no Cruzeiro. E a minha dúvida é até que ponto ele vai aceitar reduzir o salário para uma possível contratação do Vasco. A questão é que quando você monta elencos ignorando absolutamente a sua capacidade, ou seja, você vive num mundo, numa realidade paralela, o Cruzeiro é um exercício de realidade paralela, realidade virtual, você acaba em dado momento, quando a verdade bate a porta e você não tem como escapar, você fica preso a contratos que você assinou. Sim. Porque você tem o compromisso assinado. Sim. Então, ou você consegue uma negociação, uma boa vontade da outra parte, ou você está pendurado nesses contratos. Pendurado nesses contratos e na justiça, como fez o Thiago Neves. Pode falar, Rogério. E o Cruzeiro tem essa dificuldade mesmo, porque num primeiro momento se falou assim, os jogadores mais caros do time, né, terão que aceitar uma redução salarial para ficar no clube. E a verdade é que isso não está acontecendo. Quem pode sair está saindo. Quem tem condição de ganhar um bom salário ainda em outro clube está saindo. E esses jogadores, de certa forma, ajudam o Cruzeiro, inclusive com a saída, porque o Cruzeiro não teria condição de quitar esses vencimentos. E ainda tem dinheiro para pagar de atrasados desses jogadores, direitos de imagem, salários, fundo de garantia, tudo isso está atrasado. Então, muita gente acaba ajudando, deixando o clube. Aquela expectativa de que jogadores poderiam abaixar o salário, ela não está se concretizando. Os jogadores estão se despedindo do clube.
Agora, no Atlético Mineiro, pode estar chegando mais gente aí. Vocês estavam falando dos meninos. Esse não é tão menino, mas o Roger Guedes está na mira, é isso? Segundo o jornal O Tempo, ô Rogério? Olha, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Atlético porque 2 nomes surgiram aí na imprensa nessa semana. Um deles, o Roger Guedes, né, que tem 23 anos, teve uma passagem de 8 meses pelo Atlético, uma passagem bem sucedida, emprestado pela equipe do Palmeiras. Só que ele ainda tem um contrato de 2 anos e meio com o Shandong Luneng da China e ganha lá mais, olha só, Gabi, mais de 1 milhão por mês. Então, segundo a assessoria de imprensa do Atlético, o Roger Guedes não virá, segundo a ser contratado pelo Atlético. A torcida pode ter ficado essa expectativa, porque a passagem dele foi muito boa pelo Atlético, mas, segundo a assessoria de imprensa do Atlético, não corresponde à verdade essa história de que ele pode voltar para o Atlético nesse momento. Importante esse seu adendo aí, tendo falado com a assessoria de imprensa do clube, jogando água fria aí nas pretensões dos atleticanos. Mas falando Gabi, de... Oi. E eu falei 2 nomes, o outro é o Daverson. O Daverson do Palmeiras, que já é um jogador mais velho, né, de 28 anos. O Atlético tem interesse nele, só não quer comprar o Daverson, que é o Daverson por empréstimo, devido às condições financeiras do Atlético. O empréstimo até interessa. Então, em relação ao Daverson, segundo a assessoria de imprensa do Atlético, existe o interesse sim. O Daverson não viajou para a Flórida, né? No grupo do Palmeiras. Está no grupo do... parte do processo de enxugamento de elenco que o Palmeiras tem feito. Mais até do que o mercado comprar. Seria um baita reforço. Nesse sentido, seria um bom negócio tanto para o Palmeiras quanto para o Atlético. Porque o Palmeiras não quer mais contar com o jogador, interessa ao Atlético. Então, até em relação a uma possível valorização do Daverson no Atlético Mineiro, para possível venda ao longo da próxima temporada. Né? É incrível. O Daverson foi um jogador importante para o Palmeiras na temporada, né? Acho que ele está fora, de repente, do que pensa o Luxemburgo para a configuração do time para essa temporada. Acho que o Daverson ele foi importante dentro de um contexto muito específico. Um jogo mais direto? De uma forma de jogada do Luiz Felipe Scolari. Um ano ele já foi perdendo espaço e a tendência, ao que tudo indica, é não ter, de fato, espaço com o Vanderlei.